Oi pessoal, vamos dar continuidade ao Código de Direito Canônico, né? A leitura do Código. Nós seguimos ainda no livro 1, né, das normas gerais, e agora a gente vai ler o título 6, né, que é das pessoas físicas e jurídicas. É dividido em dois capítulos. O capítulo 1 fala das pessoas físicas e o capítulo 2 das pessoas jurídicas. Eu vou ler os dois capítulos hoje, tá bom? A leitura desses dois capítulos, e daí a gente já mata o título 6, tá? Até porque esses últimos dias eu não coloquei nada, então para a gente acelerar um pouco o processo, perder um pouco recuperar um pouco do tempo perdido, né? Estamos aqui em busca do tempo perdido. Bom entendedores entenderão. Vamos começar aí. Cânone 96, né? Da condição canônica das pessoas físicas, tá? Ou seja, como é que uma pessoa física está relacionada ao direito canônico, uma vez que ela faz parte da Igreja Católica Romana. Olha o Cânone 96, que coisa linda. Aí já começa, ó, já vai melhor. Falei pra vocês. O começo do código ele é mais tecnicista, né? Eles são definições, né? O que é uma dispensa, um privilégio, um estatuto, um regulamento, o que é um acta sede apostólica, o que é um moto próprio, né? O que são essas coisas, tá bom? Agora vai começar a entrar uma parada mais espirituosa, ó. Cânone 96. Pelo batismo, o homem é incorporado na Igreja de Cristo, e nela constituído como pessoa, com deveres e direitos que, atendendo à sua condição, são próprios dos cristãos, na medida em que estes permanecem na comunhão eclesiástica e, a não ser que obste uma sanção legitimamente infligida. Ou seja, uma vez que o sujeito é batizado, ele entra dentro do corpo da Igreja Católica. E lá fica até a morte, salvo se ele for expulso dela por uma excomunhão, que a gente vai ver depois. Cânone 97, inciso 1. É maior a pessoa que completou 18 anos de idade. Antes dessa é menor, tá bom? Então tem algumas coisas ali para a idade maioritária, tem que ser a partir de 18, tá bom? Mas não significa que a pessoa não responda por algumas coisas, tá? A partir dos 7 anos já responde. A gente já leu isso. Inciso 2. O menor, antes de completar 7 anos, chama-se infante e considera-se que não tem uso da razão. Completados 7 anos, presume-se que o tem. Aí pronto, acabei de falar isso. O legislador aqui relembrou a gente, né? Antes disso é um infante, não tem dotado o uso da razão. Então, é inimputável. A partir do 7, não é porque é menor de idade que é inimputável, tá? Cânone 98, inciso 1. A pessoa maior tem pleno exercício de seus direitos, o que significa também que tem exercício de seus deveres. Inciso 2. A posse menor no exercício de seus direitos está sujeita ao poder dos pais ou tutores, exceto naquilo em que os menores, por lei divina ou pelo direito canônico, estão isentos do poder daqueles. No concernente à constituição dos tutores e aos seus poderes, observa-se a prescrição do direito civil, a não ser que o direito canônico prescreva outra coisa, ou o bispo diocesano, em certos casos, por justos motivos, julgue conveniente providenciar por meio de nomeação de outro tutor. O que acontece? Esse negócio de nomeação de tutoria aí não é guarda, tá? A igreja não mexe nisso, tá bom? É aquela questão, por exemplo, se no dado processo quem vai responder por uma, sei lá, uma criança de 6 anos de idade, de 8 anos de idade, vai ser os pais ou, sei lá, os padrinhos de batismo, os padrinhos de crisma, ou padrinho de crisma, no caso. Tá bom? Só isso. É bem parecido com a lei que se tem aí no Brasil, que você vê o Código Penal, você viu o ECA e tal. Cânone 99. Quem habitualmente carecer de uso da razão, considera que não possui e equipara-se aos infantes. Ou seja, se o cara tiver 40 anos de idade, mas for ter personalidade esquizoide, ele é considerado um infante. Portanto, é inimputável. Cânone 100. A pessoa disse morador, no lugar onde tem domicílio. Adventício, no lugar onde tem quase domicílio. Peregrino, se se encontra fora do domicílio. Ou quase domicílio, que ainda mantém. E vago, se não tem domicílio ou quase domicílio, em parte alguma, né? Então, se você vai ser respondido, você vai responder, aliás, por algum processo, você pode ser morador, se você tem um domicílio,
Você pode ser uma pessoa adventícia, se você quase tem uma casa. Você pode ser peregrino, né? Se você zanza pra lá e pra cá, né? E você pode ser vago, né? Se você é um morador de rua. Cânone 101, inciso 1. O lugar da origem do filho, mesmo neófito, é aquele que, quando o filho nasceu, os pais tinham domicílio, ou na falta dele, quase domicílio, ou se os pais não tinham o mesmo domicílio ou quase domicílio, a mãe. Tá, isso aqui é interessante. A minha diocese é de Presidente Prudente. Eu nasci lá. Só que eu posso responder por coisas na diocese de Franca, evidentemente, tá? Mas aí eu tô registrado como peregrino, porque eu estou fora do meu domicílio, né? Sacou? Inciso 2. Se se trata de filho de vagos, pessoas que não tinham domicílio, né? Não necessariamente morador de rua, pode ser uma pessoa que mora de favor, sei lá. O lugar de origem é o próprio lugar de nascimento, esse exposto lugar em que foi encontrado, tá? Então, sei lá, o cara mora de favor em Orlândia e ele nasceu em Ribeirão Preto. O lugar de origem é Ribeirão Preto. Cânone 102, inciso 1. O domicílio adquire-se pela residência no território de alguma paróquia, ou ao menos de alguma diocese, acompanhada da intenção de aí permanecer perpetuamente, se nada o fizer transferir-se, ou por a residência de fato ter prolongado por 5 anos completos. Por quê? Porque tem gente que compra uma casa num lugar, mas não fica morando lá, né? Comprou só uma casa, né? A gente está falando de residência onde a pessoa fica, seu local de origem. Inciso 2. O quase domicílio adquire-se pela residência no território de alguma paróquia ou ao menos de alguma diocese, acompanhado da intenção de aí permanecer ao menos por 3 meses, se nada o fizer transferir-se, ou por residência de fato ter prolongado por 3 meses, né? O que seria esse tipo de casa que o cara compra? E daí, se ele ficar 3 meses lá, o direito canônico entende que aquela residência é fixa, tá? Mesmo se não for. Inciso 3. O domicílio ou quase domicílio no território da paróquia se diz paroquial. No território de diocese, ainda que numa paróquia, diz-se diocesano. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Tá numa cidade que tem paróquia, paroquial. Tá na cidade que tem paróquia, mas é uma diocese, diocesano. Acabou, tá? Cânone 103. Os membros dos institutos religiosos da Sociedade de Vida Apostólica adquirem domicílio no lugar onde está situada a casa e a que estão adscritos quase domicílio na casa onde residem, nos termos do Cânone 102. É só repete, tá? O que se aplica a pessoas físicas se aplica também a pessoas físicas que é membro do instituto religioso, tá bom? Sabe, é a mesma coisa. Cânone 104. Tem os cônjuges do domicílio ou quase domicílio comum, por motivo de separação legítima ou por outra justa causa, cada um deles pode ter domicílio ou quase domicílio próprio, né? Então, assim, vai com quem fica com a casa, né? Mas aí já é outro tipo, é um processo que está longe do direito canônico. Cânone 105, inciso 1. O menor tem necessariamente o domicílio ou quase domicílio daqueles a cujo poder está submetido, ou seja, dos pais. Depois da infância pode adquirir também quase domicílio próprio. E o legitimamente emancipado, segundo as normas de direito civil, pode mesmo adquirir domicílio próprio. E aí ele já é julgado, já é registrado pelo domicílio que é dele, ou quase domicílio. Inciso 2. Aquele que por motivo diverso da menoridade for legitimamente entregue à tutela ou curatela de outrem, tem o domicílio ou quase domicílio do tutor ou curador. Simples assim, tá bom? É registrado lá, o menor de idade, tá bom? Sempre lembre-se disso. Cânone 76. Perde-se o domicílio ou quase domicílio pelo abandono do lugar com a intenção de não regressar, salvo o prescrito do cânone 105. Não acontece nada com você na praxis, mas a igreja ela muda o teu registro, entendeu? Na parte civil não acontece nada. Como eu falei, ela não tem poder para isso. Cânone 77, inciso 1. Cada qual adquire o seu pároco e ordinário pelo domicílio ou pelo quase domicílio, tá bom? O pároco da cidade X atende as pessoas que estão na cidade X, tá? Na cidade Y são as pessoas que moram na cidade Y. E assim vai. Salvo quando é tribunal superior, que daí pode julgar pessoas de tudo quanto é canto que você pode imaginar. Por exemplo, a Cúria Romana pode julgar uma pessoa, sei lá, da Angola, desde que ela seja católica romana, registrada. Inciso 3. O pároco próprio daquele que só tem domicílio ou quase domicílio diocesano é o pároco do lugar em que ele, na ocasião, se encontra. Entendeu? Então chegou aqui, todo padre tem uma casa, tá? Aquele é o domicílio da paróquia,
vai ser o domicílio dele, naquele momento, mas a origem dele pode ser diversa, de outro lugar. E uma vez que isso acontece, ele é o pároco da cidade. Simples assim. Cânone 108, inciso 1. A consanguinidade conta-se por linhas e graus. Esse aqui parece Código Civil, né? Inciso 2. Na linha reta há tantos graus quanto as gerações, ou quanto as pessoas, excluído o tronco. 3. Inciso 3. Na linha oblíqua há tantos graus quanto as pessoas em ambas as linhas, simultaneamente, excluindo o tronco. Tá bom? Quando a gente for ver mais pra frente responsabilidade, vai voltar esse aspecto de consanguíneo. Tá bom? As gerações das pessoas, né? O cara, avô, tio, etc, etc, etc. Cânone 109, inciso 1. A afinidade origina-se no matrimônio válido, mesmo não consumado, e existe entre o marido e os consanguíneos da mulher, e entre a mulher e os consanguíneos do marido, tá bom? Então, na igreja, uma vez que você está casado, você tem relação consanguínea com o da mulher e vice-versa. A mulher tem com o do marido, beleza? 2. Uma afinidade, tá? 2. A afinidade consta-se de forma que os que são consanguíneos do marido sejam afins da mulher na mesma linha e grau e vice-versa. Então, o primo do cara tem afinidade de primo para a mulher e vice-versa. Mesma coisa para o pai, para o tio, para o avô. Cânone 110. Os filhos que tiverem sido adotados nos termos da lei civil, considera-se filhos daquele ou daquelas que tiveram adotado. Tá bom? Ele passa dentro da igreja a ter os mesmos direitos que um filho nascido de ventre. Tá? O filho adotado não muda absolutamente nada em direito algum do Código Canônico. É tratado do mesmo modo, sem mudar uma única vírgula, tanto para direitos quanto para deveres. Beleza? Cânone 111, inciso 1. Pela recepção do batismo, fica descrito a Igreja Latina o filho de pais que a ela pertence ou se um deles a esta não pertencer, ambos de comum acordo tiveram optado porque a prole fosse batizada na igreja latina. Na falta de acordo, fica adscrito a igreja ritual a que o pai pertence. O que acontece? Às vezes, acontecem uns casamentos em que não se concorda com o batismo na igreja católica romana. Quando isso acontece, a igreja ela só valida a decisão do pai. Tá? É a decisão da mãe, não sei o quê. Bom, vamos supor que o pai queira batizar na igreja católica e a mãe queira batizar numa outra igreja. E aí o pai cede o batismo para a esposa. A igreja obviamente vai reconhecer que a criança não é batizada lá. Mas, olha só que coisa esquisita. Se a mãe decide batizar na igreja católica e o pai não, mas o pai cede e a mãe batiza na igreja católica, a igreja católica também não reconhece o batismo. Ela nem faz, na verdade. Tem que ser o pai. Tá? Tem que ser o pai. Inciso 2. Batizado que tiver completado 14 anos de idade pode livremente escolher batizar-se na igreja latina. Batizando, que tiver completado 14 anos pode escolher batizar-se na igreja latina ou em outra igreja ritual autônoma. Sui iuris. Nesse caso, ele fica a pertencer à igreja que escolheu. Tá bom? Então, às vezes, você não foi batizado em lugar nenhum. Mas aí, quando você atinge, sei lá, 14 anos de idade, a partir dos 14 anos de idade, mas não necessariamente com 14, às vezes a pessoa pode ter 30, eu já vi isso acontecer presencialmente. A pessoa que se converteu ao catolicismo, fez o batismo, fez a catequese, fez a crisma, entendeu? Mesmo depois de adulta já. Mas ela pertence à igreja que ela escolhe. Sempre, 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 sempre. Cânone 112, inciso 1. Depois de recebido o batismo, são adscritos a outra igreja ritual autônoma. 1. A quem tiver obtido a licença da Sé Apostólica. 2. O cônjuge que, ao contrair matrimônio durante ele, declarar que passa para a igreja ritual autônoma do outro. Dissolvido, porém, o matrimônio, pode regressar livremente à igreja latina. Tá bom? Então, mesmo se por conta desse motivo haver uma cisão no casamento, a parte católica continua sendo católica do mesmo jeito. Tá? Por licença da Sé Apostólica. E tem um outro tópico aqui. Que teria o terceiro, os filhos da pessoa referida no 1 e 2, antes dos 14 anos completo, e ainda nos matrimônios mistos, o filho da parte católica que tenha passado legitimamente para outra igreja, atingida aquela idade, pode regressar à igreja latina. Então, de repente, se a criança ela é batizada numa igreja evangélica e quando ela atinge 14 anos de idade, ela quer ir para a igreja do pai, por exemplo, que é católica, ela consegue regressar à igreja latina.
faz o batismo, faz os mesmos processos, mas não tem impedimento nenhum. Dificilmente vai ter, tá? Esse tipo de coisa não tem impedimento mesmo. E inciso 2 aqui pra gente fechar. A prática, mesmo prolongada, de alguém receber o sacramento segundo o rito de uma igreja ritual autônoma não acarreta a adscrição a essa igreja. Tá bom? Então, às vezes, a pessoa passa por um longo período de ritos numa igreja específica, mas ela pode regressar do mesmo modo à igreja católica, passa pelos ritos de iniciação da católica e segue a vida na medida do possível. Agora já vamos emendar aqui a pessoa jurídica, tá bom? Os CNPJs da vida, tá? São 2 páginas de leitura, 3 na verdade, né? Na verdade 2,5 aqui, porque ele pega aqui a metade da página 18. Então vamos ver, vai. Cânone 113 da pessoa jurídica. Inciso 1. A Igreja Católica e a Apostólica tem a natureza de pessoa moral por própria ordenação divina. Não é uma pessoa jurídica. A Igreja... Assim, você vai considerar ela jurídica, você vai considerar um Estado independente, você vai considerar um monte de coisa, óbvio. Mas dentro do direito canônico ela é uma entidade moral. Inciso 2. Na Igreja, além das pessoas físicas, há também pessoas jurídicas, ou seja, sujeitos em direito canônico de obrigação de direitos consentâneos com a sua índole. Tá? As pessoas do CNPJ. Porque tem instituições que prestam serviço à igreja. Tá? Esse vai ser o exemplo mais fácil para nós. Cânone 114. Inciso 1. As universalidades de pessoas ou de coisas ordenadas a um fim consentâneo com a missão da igreja, que transcendem o fim de cada indivíduo, são constituídas pessoas jurídicas por prescrição de direito ou por especial concessão da autoridade competente feita por decreto. Tá bom? Então, são grupos, tá? Que tem estatutos, tá? Ou reuniões que têm regulamentos, ambos os casos oficializados pela igreja. Inciso 2. Os fins mencionados no inciso 1 são aqueles que se referem às obras de piedade, de apostolado ou de caridade, quer espiritual, quer temporal. Então não adianta uma pessoa jurídica, porque trabalha com a igreja para obras da igreja. É bem intuitivo. Inciso 3. A autoridade competente da igreja não confira personalidade jurídica a não ser aquelas universalidades de pessoas ou de coisas que prossigam um fim realmente útil e tudo ponderado dispõe de meios que se preveja possam bastar para atingir o fim proposto. Tá? É uma coisa útil à igreja. Se ela foi inutilizada, se for uma coisa inútil, ela não recebe ou perde, né? Porque às vezes era útil antes, deixou de ser útil, perde a universalidade jurídica. Tá bom? Cânone 115, inciso 1. As pessoas jurídicas na igreja são ou universalidade de pessoas ou universalidade de coisas. Tá? O que seria essa universalidade de coisas? O instituto em si, enquanto construção, enquanto uma coisa ubicada num território, dotada de alguma proteção para lugares. Lembra dos privilégios de lugares? Né? Que eles gozam de graça, eles gozam de oficialização. Né? Ser derrubado e reconstruído em menos de 50 anos, eles recebem tudo aquilo de volta, senão perde em perpétua. Então, obviamente o mais fácil de entender seria o das pessoas mesmo, é um grupo. Né? Esse grupo faz alguma coisa para a igreja. Pode ser qualquer coisa, desde que seja útil para a igreja. Inciso 2. A universalidade de pessoas, que não pode constar de menos de 3 pessoas, tá? Então não adianta fazer um grupo de 2, tá? Tem que ser de 3 para cima. É colegial se os seus membros determinam sua atuação, concorrendo para tomar as decisões, com direitos iguais ou não, segundo as normas do direito e dos estatutos. Do contrário, é não colegial. Tá? O que seria o grupo colegial? É aquele que tem mais pessoas, e essas pessoas recebem na igreja atividades canônicas, tá bom? Então o grupo colegial é, em suma, gente, um grupo oficializado, porque ele tem um estatuto oficializado. Então ele faz parte do colegiado de grupos, ele é colegial. Ele é não colegial quando ele não tiver um estatuto oficializado. Ele pode ter um estatuto, mas não oficializado pelo Vaticano. Então ele é não colegial. Então ele não segue os ditames canônicos, porque não é um grupo reconhecido. Por exemplo, a CNBB. Então não se avalia, veja bem, a igreja não, se você faz uma denúncia, nunca faça a denúncia à CNBB. Se um dia você for fazer uma denúncia à CNBB.
porque ela não é reconhecida. Vai fazer a pessoas específicas. Então, se uma pessoa específica lá dentro... Aí, se for 28 pessoas, uma denúncia para cada pessoa. O mesmo vale para... No caso da CNBB, não é nem um grupo, né? Ele é uma reunião. Né? Então, no caso, seria até um regulamento. Eles têm um regulamento, mas não é um regulamento oficializado. Igual a RCC, por exemplo, tem, né? O catecúmeno e tal. Tá bom? A CNBB é não colegial. As pessoas lá fazem parte do clero. São bispos. Mas o regulamento lá, como não é oficializado, a CNBB não é uma entidade da igreja. Ela é uma reunião não colegiada. Ou não colegial. Tá bom? Inciso 3. A universalidade de coisas ou fundação autônoma consta de bens ou coisas, quer espirituais, quer materiais, e é regida, segundo as normas dos direitos e estatutos, por uma ou mais pessoas físicas ou por um colégio. Por exemplo, seminários e as obras intelectuais feitas pelos seminários. Sim, livros podem se contar como universalidade de coisa, pessoa jurídica. É possível. É possível que aquilo seja... A sentença de doutores da igreja é feita com isso, tá, gente? Isso aqui é uma coisa interessante para falar. Né? O cara reconhece aquele católico como um doutor porque ele tem uma obra que fornece grande utilidade para a doutrina cristã, para o esclarecimento da doutrina e da teologia cristã, católica, propriamente. Então ele é douto. Entendeu? Uma obra douta, escrita, portanto, por um doutor ou doutora. Tá? Então, assim, a edição específica, não, gente. Eu tô falando da obra em si, não da edição que você tem em casa. Mas sim, os livros que eu tenho aqui do São Tomás de Aquino é a universalidade canônica. Os livros da Santa Teresa d'Ávila, né? Os textos que você pode ter em casa aí da Santa Teresinha, o que quer que seja. Até a Bíblia, tá bom? Inciso 2. Não, calma. Perdi onde é que eu tô. Cânone 116. Inciso 1. As pessoas jurídicas públicas são universalidade de pessoas ou de coisas, constituídas pela autoridade eclesiástica competente para, dentro dos fins que a si mesmo se propuseram, segundo as prescrições do direito, desempenham em nome da igreja um munus próprio que lhe foi confiado em ordem ao bem público. E as outras pessoas jurídicas são privadas. O que seriam as pessoas jurídicas públicas? O padre. O padre é uma pessoa jurídica pública. Ele é uma pessoa física pública e é uma pessoa jurídica pública, que ele toma conta de uma paróquia. Bom? Eu, por exemplo, sou privado, porque eu sou um leigo. Tá? Inciso 2. As pessoas jurídicas públicas adquirem esta personalidade quer pelo próprio direito, quer por decreto da autoridade competente que expressamente a conceda. As pessoas jurídicas privadas adquirem esta personalidade apenas por decreto especial de autoridade competente que expressamente a conceda. Tá bom? Obviamente, porque a pessoa, para ser padre, bispo e tal, ela precisa ser ordenada. Né? Ela passa por um crivo de formação e de reconhecimento. Isso é uma coisa bem óbvia. Cânone 117. Nenhuma universalidade de pessoas ou de coisas que pretenda adquirir personalidade jurídica a pode obter sem que os seus estatutos sejam aprovados pela autoridade competente. Novamente a CNBB, por exemplo. Ela não tem oficialidade nenhuma. Se um dia a igreja assinar, beleza. Caso contrário, mas eles nem vão atrás, porque os caras também, eles é louco, mas não tanto. Cânone 118. Representam a pessoa jurídica pública, agindo em seu nome, aqueles a quem tal competência é reconhecida por direito universal ou particular, ou pelos estatutos próprios. Representam a pessoa jurídica privada, aqueles a quem tal competência é atribuída pelos estatutos. Tá bom? Então basta que se faça um estatuto para a pessoa privada, né? Para a pessoa pública é o estatuto, regulamento e o direito canônico universalizado. Cânone 119. No concernente aos atos colegiais, a não ser que se outra coisa se determine no direito ou nos estatutos. 1. Se se tratar de eleições, terá valor de direito que, estando presente a maior parte dos que devem ser convocados, for aprovado por maioria absoluta dos presentes. Depois de 2 escrutínios ineficazes, a votação faça-se entre os 2 candidatos que obtiverem a maior parte dos votos, ou se forem mais, entre os 2 mais velhos em idade. Depois do terceiro escrutínio, se se mantiver a igualdade, considere-se eleito o que for mais velho em idade. Então, o que acontece? Aqui são para as eleições, tá bom? Então vai ter lá os candidatos, tá? Você vai votar, vai ter um que vai ganhar em voto. Mas vamos supor que tenha 2, que tenha a mesma quantidade de votos. Tá? Você vai fazer 2 escrutínios. Se não for o suficiente para decidir, se estão em dúvida ainda,
o mais velho fica, tá bom? O mais velho vai ser escolhido, o mais experiente. Agora, se eles tiverem a mesma idade, né, você faz um outro escrutínio, entendeu? Agora, se tiver dualidade de uma diferença entre idade, tiver o mais velho e o mais novo, e depois do terceiro escrutínio ainda não sabe se decidir o que vai fazer, você vai escolher o mais velho, tá? Então, em suma, dependendo da quantidade de escrutínios que você for fazer, o máximo é 3. Caso haja igualdade, o primeiro não deu certo, o segundo não foi suficiente, o terceiro não foi suficiente, o mais velho perdura, tá bom? Caso as eleições tenham igualdade de votos, tá bom? Se não tiver, esquece isso. Inciso 2. Se se tratar de outros assuntos, terá valor de direito que, estando presente a maior parte dos que devem ser convocados, for aprovado pela maioria absoluta dos presentes. Se depois de 2 escrutínios houver igualdade, o presidente pode dirimir a paridade com seu voto. Tá bom? Para outros casos que não são eleições, vão ter 2 candidatos, por exemplo, eles têm a mesma quantidade de votos, faz 2 escrutínios, se ainda manter, o presidente da situação ele pode mudar o voto para um ou para outro. Tá? Aí, se ele não mudar, recomeça o processo. 3. O que respeita todos individualmente, por todos deve ser aprovado. Isso aqui é uma coisa fenomenal, né? Então, assim, se você tem atribuições suas para cada pessoa, né, e você trata todos respeitosamente, todos têm que te aprovar, porque é infacto a sua manifestação de benevolência para com uma comunidade. Gente, isso é justiça, é justeza. Cânone 120, inciso 1. A pessoa jurídica é, por sua natureza, perpétua. Extingue-se, contudo, se for suprimida legitimamente pela autoridade competente ou se deixar de atuar pelo espaço de 100 anos. A pessoa jurídica privada extingue-se ainda a associação de dissolver segundo as normas dos estatutos ou, se a juízo da autoridade competente, a própria fundação deixar de existir segundo as normas dos estatutos. O que acontece? Você tem a pessoa jurídica, ela é perpétua. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer dela cometer algum problema e ela parar de receber o privilégio. Ou às vezes ela pode parar de funcionar e ficar mais de 100 anos sem funcionar. E aí ela perde também o privilégio. Se for no caso privado, essa pessoa vai receber benesses, vai receber privilégios por um estatuto, certo? Certo. A gente estudou isso aí essa semana. Às vezes, esse estatuto pode ser revogado, então a pessoa perde. Às vezes, essa pessoa pode cometer algum gafe, cometer algum erro, e aí a autoridade que deu o estatuto retira o privilégio, porque foi ela que concedeu o estatuto. Tá? O tribunal, não necessariamente a pessoa, que às vezes pode estar morta já. Cânone 121. Quando se unirem universalidades, quer de pessoas, quer de coisas, que sejam pessoas jurídicas públicas, de tal modo que dela se forme uma única universalidade como personalidade jurídica, esta nova pessoa jurídica adquire os bens e os direitos patrimoniais próprios das anteriores e assume os encargos que oneravam as mesmas. No concernente especial ao destino dos bens e ao cumprimento dos encargos, deve ressalvar-se a vontade dos fundadores e dos oferentes e os direitos adquiridos. Vamos supor, para explicar isso aqui, vamos supor, sabe, tem a pastoral do casamento e a pastoral da catequese. Vamos supor que essas 2 pastorais se condensem e virem uma só. Todos os direitos e deveres dessa nova pastoral são idênticos aos direitos e deveres da pastoral catequética e da pastoral casamento. Tá bom? Condensou, puxa as atribuições das 2 anteriores. Simples assim. Cânone 122. Ao dividir-se uma universalidade que goza de personalidade jurídica pública, de forma que uma parte se una a outra pessoa jurídica, ou da parte desmembrada se erige uma pessoa jurídica pública distinta, a autoridade eclesiástica competente pode proceder à divisão, ressalvados em primeiro lugar a vontade dos fundadores e dos oferentes, os direitos adquiridos e os estatutos aprovados, deve procurar por si ou por meio do executor. Tá bom? Aí quando está condensado e divide, as pessoas decidem no tribunal o que cada um vai fazer. Tá bom? Vai conversar com o executor lá que fez a divisão. Então vamos supor que é uma, divide, antes era 2, virou uma. Agora pensa o contrário. Né? Mas, esse pessoal aqui vai ficar encarregado da catequese, esse pessoal aqui da pastoral do casamento. Patrimônio. É bem simples de resolver, tá? Não tem muito drama, não. É que às vezes tem briguinha, picuinha interna, né? Mas isso aí é puta que pariu. 2.
Que o uso e usufruto dos bens comuns que não sejam divisíveis fiquem para ambas as pessoas jurídicas os encargos repetitivos peçam sobre as ambas, observada também a devida proporção, determinada equitativamente. Vamos supor que é um prédio só. Esse prédio tem que ser dividido. Os caras vão ter que se revezar para usar, se caber os dois, tem que usar os dois, e por aí vai, tá bom? Cânone 123. Extinta a pessoa jurídica pública, o destino de seus bens e direitos patrimoniais e ainda dos encargos rege pelo direito e pelos estatutos. Se estes nada disserem, transfere-se para a pessoa jurídica imediatamente superior, salvo sempre a vontade dos fundadores e oferentes e os direitos adquiridos. Extinta a pessoa jurídica privada, o destino de seus bens e encargos rege pelos estatutos próprios. Por exemplo, a casa do pároco de Nuporanga é regida pela paróquia de Nuporanga. Se acontecer algum problema em que não puder mais reger ela, vai para a Diocese de Franca. Se a Diocese de Franca não conseguir, vai para a Arquidiocese de São Paulo. E se não der conta, vai para Roma. Né? A Roma passa a tomar conta daquilo. O que é pouco provável que aconteça. Tá bom? Ó, é só isso por hoje. Tá bom? Aí amanhã a gente entra no título 7, os atos jurídicos. Tá? Já tá acabando a parte mais técnica. Mas você já viu que já começou a entrar uns outros elementos.